Achei. Estava procurando essa pecinha vermelha aqui. Um saquinho desses, com poucas peças aqui dentro, às vezes já pode ser até um pouquinho difícil para encontrar uma determinada peça da cor desejada. E isso que é bem fácil identificar visualmente. Como nós podemos realizar um processo desses para encontrar um clone em uma biblioteca, seja ela genômica ou de cDNA, do meu interesse? Que tipo de estratégias moleculares nós podemos utilizar para tentar deixar o trabalho quase tão fácil quanto encontrar a pecinha vermelha dentro do meu saquinho? Vamos descobrir? Se nós temos aqui as nossas bibliotecas, nós precisaremos utilizar de ferramentas que permitam a busca nessas bibliotecas. Pensando numa biblioteca tradicional, eu poderia falar com a bibliotecária, eu poderia consultar o armário do índice ou uma versão digitalizada do mesmo. Entretanto, quando nós estamos falando de métodos moleculares, nós poderíamos utilizar uma imunodetecção de proteínas, ou então a detecção de ácidos nucleicos por hibridização como uma estratégia de busca. Isso vai permitir separar essa nossa informação genética que está armazenada na biblioteca com ferramentas que in vitro permitam encontrar determinadas regiões. Além desses dois métodos aqui baseados na busca da minha sequência, nós também veremos mais um método baseado na funcionalidade da mesma. Na biblioteca de cDNA fica mais fácil fazer esse método baseado na funcionalidade, porque lembrando aqui do nosso dogma central e do fluxo, se eu tiver uma biblioteca de cDNA, eu posso utilizar a mesma busca da genômica, onde eu tenho ali apenas o buscar de uma sequência específica, mas se essa nossa biblioteca de cDNA produz proteína adequadamente, eu posso buscar utilizando anticorpos, ou seja, molecularmente procurar antigenicidade, ou então buscar pela função, se nós temos proteínas produzidas executando uma determinada função. Como eu posso buscar por uma sequência específica nessa nossa biblioteca? A gente cria a nossa biblioteca, temos ali uma placa com um meio seletivo que contém os nossos clones, eu posso lá fazer um carimbo nessa nossa placa e transferir a mesma para um filtro em uma outra placa que permite uma proliferação das bactérias. Com essas bactérias crescendo nesse nosso filtro, eu posso retirar o mesmo e vir para cá, onde eu vou lisar as nossas bactérias e extrair o DNA in situ nesse nosso filtro, extraindo e prendendo o mesmo ali no material de suporte. Estando lá preso no material de suporte, o que eu posso fazer é começar a buscar nesse nosso filtro, utilizando uma técnica muito parecida com o Southern Blot, que vai ser o quê? Eu justamente vou pegar, colocar isso num grande pacote e adicionar uma sonda que está procurando a minha região. Essa sonda ela vai se hibridizar em determinados trechos da molécula de DNA que sejam similares e que permitam um pareamento. Depois de lavar essas nossas sondas que não ligaram ali, eu posso fazer uma busca, por exemplo, se a nossa sonda for radioativa, eu posso expor um filme autorradiográfico ali e encontrar qual é a colônia que contém a nossa sequência de interesse. Outra possibilidade é realizar uma busca baseada em anticorpos. Caso a minha biblioteca esteja produzindo efetivamente determinadas proteínas, como por exemplo aqui eu tenho um cDNA clonado quando eu estou falando de um eucarioto, ou eu tenho uma situação de um próprio também cDNA clonado de um procarioto, ou mesmo um trecho genômico de um procarioto que possa ser diretamente reconhecido pela bactéria que contém, pelo hospedeiro da nossa biblioteca, ou eu tenho uma situação onde eu coloquei um promotor aqui, tenho uma sequência terminadora da transcrição e clonei o cDNA humano, eu posso eventualmente ter a produção da proteína. Com a produção da proteína, eu posso produzir a minha biblioteca, isolar ela, fazer uma cópia dessa biblioteca para um uso posterior se necessário, e aí eu vou crescer colônias dessa nossa biblioteca em uma membrana, de maneira similar ao que nós fazíamos no ponto anterior, com uma biblioteca de DNA que eu queria buscar com DNA. Eu vou fazer aqui agora, fazer uma lise dessas células nessa mesma membrana e eu vou produzir a proteína e deixar agora, não DNA, mas sim proteína ligada nessa nossa membrana. Quais são os problemas com isso? Se a minha proteína que eu estou procurando for tóxica para a bactéria, ela não vai ser produzida porque é provável que essa nossa bactéria aqui morra durante esse processo. E, além disso, eu preciso de um epítopo que reconheça a proteína quando produzida em bactéria. Se por acaso eu tiver modificações pós-traducionais nessa nossa proteína que não sejam produzidas em bactéria, o anticorpo pode não reconhecer a mesma. Nós vamos assumir que o anticorpo reconhece adequadamente e que agora eu tenho uma membrana contendo as nossas proteínas e em um dos nossos clones eu tenho a minha proteína de interesse. Eu vou incubar essa nossa membrana com um anticorpo que reconhece essa nossa proteína e depois eu vou buscar esse nosso anticorpo de uma maneira similar ali ao que é feito na técnica de Western blot e encontro qual bactéria estava produzindo a minha proteína de interesse. A nossa última possibilidade é realizar uma busca baseada em atividade. O que acontece? Eu vou justamente pegar uma grande quantidade de bactérias ali que estejam de alguma forma produzindo essas enzimas
e eu vou avaliar a capacidade enzimática de cada uma delas. Então, eu vou saber se aquele clone na minha biblioteca ele tem a capacidade ou não de realizar determinada reação bioquímica do meu interesse. Isso permite uma grande automação se a nossa reação bioquímica for simples de ser detectada, e também nós podemos eventualmente realizar o ensaio no próprio meio de cultura, caso eu tenha alguma alteração, por exemplo, uma viragem de cor ou uma modificação de absorção de luz. Em procariotos, isso pode inclusive ser utilizado com bibliotecas genômicas, caso eu esteja clonando um genoma de uma determinada espécie que a espécie minha, que é a hospedeira da biblioteca, consegue reconhecer os elementos de transcrição e produzir os RNAs a partir dela. Vamos pensar então num contexto aqui no meio de cultura. Aqui eu tenho diversos clones e no meio de cultura eu tinha azeite de oliva. Então eu estou procurando por lipases. E eu consigo, por fluorescência, detectar onde eu degradei o meu azeite de oliva e onde eu não degradei. Então nós vemos aqui diversos clones que eu não tenho absolutamente degradação nenhuma aqui, como nós podemos perceber. E outros clones em que eu tive essa troca de coloração aqui azul para amarelada, nesse exemplo aqui representando, onde eu percebo que existiu sim algum tipo de degradação. Ou seja, como o hospedeiro é igual para todo mundo, esse clone aqui, ele contém algum plasmídio, ou dependendo qual seja o tipo de vetor que foi utilizado para a construção dessa biblioteca, que é capaz de produzir uma lipase. Ou então, produzir uma protease, caso eu esteja avaliando proteases, ou produzir um determinado ácido, caso eu esteja buscando esse ácido. E aí sim eu consigo não só encontrar qual é o clone que tem, mas qual é o clone que tem a sequência funcional e completa capaz de realizar a atividade bioquímica do meu interesse. Agora que nós já sabemos como buscar em bibliotecas, até mais e bons estudos!